Olá, pessoal. Shalom. Mais um dia aqui de disposição aí da disciplina de Teologia do Antigo Testamento. Para vocês acompanharem aí no livro, eu estou na página de número 30, ok? Um livro que eu sugeri para vocês, que é do Ralph Smith. Teologia do Antigo Testamento, História, Método e Mensagem. Bom, dando sequência aqui ao nosso assunto, antes disso eu quero avisar que eu trabalhei sobre teologia bíblica versus teologia dogmática. Deve ser postado aí a partir do dia 31 de março, ok? Então você tem mais uma semana para vocês fazerem esse trabalho. Por um caso excepcional, quem não puder entregar nessa data, aí entre em contato comigo que a gente vai estar estudando os casos específicos para uma entrega posterior. Bom, dando sequência à aula anterior, o campo da teologia bíblica foi ocupado quase exclusivamente por teólogos racionalistas, modernistas, lá daquele movimento que surgiu a partir do iluminismo, lá no século XVIII. Então, durante 50 anos aí, após a palestra do Weber, os racionalistas libertaram a teologia bíblica da influência desordenada da teologia dogmática. Tá? Eles colocaram debaixo das tradições racionalistas, liberais. Aí. Então, quando a gente fala o berço aí do surgimento da teologia bíblica, está ligado aos teólogos liberais. Mas, muito embora os teólogos reformados eles vão postular que o surgimento da teologia bíblica reformada começa lá com Gerhard Voss, ok? Bom, os racionalistas vão ter muita influência aí da filosofia sobre a teologia do Antigo Testamento, principalmente aí de um filósofo chamado Vett, que é um expoente aí do racionalismo extremista, extremo. Três filósofos extraordinários que trabalharam na Europa durante a primeira metade do século XIX exerceram um feito tremendo sobre a teologia do Antigo Testamento. Quais são esses três filósofos? Que é muito estudado também. O Friedrich Schleiermacher, que é considerado aí o pai aí da teologia moderna. O Hegel, com a sua questão da dialética. O Kierkegaard, o existencialismo. Esse primeiro aí, o Schleiermacher, foi aí um influente pastor em Berlim, que fez do sentimento de dependência a base da fé cristã. O Schleiermacher, ele vai ter um baixo conceito do Antigo Testamento. Olha o que ele afirma. Para ele, foi por mero acidente histórico que o cristianismo se desenvolveu do solo do judaísmo. O Hegel ele foi colega aí do Schleiermacher e do Vett, que são pensadores que influenciaram aí no desenvolvimento aí dessa disciplina aí, teologia do Antigo Testamento. E eles chegaram a trabalhar juntos lá na Universidade de Berlim. A característica mais importante aí da filosofia do Hegel vai ser o seu pensamento aí, ou a sua argumentação a partir da dialética, né? O que é a dialética hegeliana? Por meio da tese mais antítese, que vai ser igual a 5. Então, você, por argumentos contrários, né? Bem e o mal, o que vai produzir? O bem e o mal no Antigo Testamento, o justo e o injusto. Então, é assim que ele vai contribuir. Né? Quando escrevi minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com essa ideia da dialética aí entre o certo e o errado, tá? No livro de Amós. Bom, o Hegel
Para o Hegel, todas as coisas do mundo têm o seu oposto. Toda tese tem sua antítese. Você tem um lado A e um lado B. Tem aqueles que pensam de uma forma e aqueles que pensam de uma forma contrária, diferente. O mundo, então, segundo Hegel, está cheio, o mundo se compõe de coisas opostas, okay? De ideias opostas também. Cada tese tem a sua antítese. A tese mais antítese vai se unir para formar uma síntese, que aí é a argumentação final na perspectiva hegeliana, que se torna uma nova tese para um estágio mais elevado do pensamento ou ser humano. Então, assim, o pensamento do Hegel, ele não vai terminar aí. Você elaborou um conceito você elaborou uma linha de raciocínio a partir da tese e da antítese, formula-se a partir disso a antítese. Essa antítese vai ser uma outra tese, que vai ter uma outra antítese, que vai produzir uma outra síntese. E assim vai embora, né? Então vai ter uma argumentação assim permanente, não termina. Se torna uma nova tese. Isso vai elevando o pensamento do ser humano. Segundo Hegel, a ideia do desenvolvimento de um estágio mais baixo para mais alto, esse estágio gera a chave para a compreensão do segredo do universo. O efeito de tal filosofia revolucionou nosso entendimento de quase todas as áreas aí da vida, incluindo no estudo da teologia do Antigo Testamento, tá? A teoria do desenvolvimento hegeliano foi quase imediatamente aplicado aos estudos aí do Antigo Testamento, principalmente com o Waltker, tá? Foi colega do Hegel. E aí ele vai publicar aí uma obra em 1835, tá? Sobre teologia bíblica. O Hegel, necessariamente, pessoal, só foi filósofo. É a teoria dele, da dialética, que vai influenciar aí no Waltker a fazer escrever um livro de teologia bíblica. Isso quantos anos? Mais de 40 anos depois da palestra do Geber. Então a gente vai ter uma das primeiras obras, um dos primeiros livros escritos de teologia bíblica do Antigo Testamento, com o Waltker, que foi um dos discípulos aí do Hegel, tá? E o Kierkegaard, que é um outro filósofo, outro pensador, vai influenciar também na estruturação dessa disciplina, vai pensar no Antigo Testamento. O Kierkegaard vai na linha oposta ao do Hegel. Ele vai rejeitar a dialética hegeliana com sua ênfase no racionalismo, em favor de uma ênfase exclusivamente na existência. O Kierkegaard é um filósofo existencialista. Então, isso vai conduzir o cristão, a pessoa que tem contato com o Antigo Testamento, essa disciplina, para o lado mais da experiência que ele tem com essa leitura, ok? Isso daí vai influenciar também os filósofos, os teólogos liberais, quanto até mesmo a definição do que é a Bíblia, que ela é um livro que tem verdades e erros e que nela contém a autorrevelação do único e verdadeiro Deus. Então essa perspectiva desses teólogos modernistas, racionalistas, ela tem uma influência muito grande do Kierkegaard, tá? Porque para ele o existencial, ou a experiência é que vai proporcionar aí o conhecimento adequado aí de Deus, ou daquilo que vem a ser as Sagradas Escrituras, como algo que contém a palavra de Deus. Não é um pensamento que eu concordo, mas está aí colocado, e muitos teólogos seguem aí essa linha do Kierkegaard. Então, a questão essencial aí para esse filósofo é o que significa ser cristão na cristandade. Então, ele via no cristianismo a verdade que os homens não conseguem descobrir por si mesmos.
Então tem uma citação do Kierkegaard aí na página 31 do livro do Ralph Smith, que eu vou ler para vocês verem aí a reflexão dele, ok? Então, o Latourette ele vai fazer essa afirmação aqui sobre o pensamento Kierkegaard. Acompanhe a leitura. Ele rejeitou de modo veemente o hegelianismo com suas tentativas de alcançar a verdade mediante a razão humana. Para ele, falar da racionalidade do cristianismo era traição, porque isso sujeitava a autorrevelação do Deus infinito a padrões humanos. O cristianismo sustentava não pode ser verificado pela mente humana. É um escândalo, uma pedra de tropeço para as nossas faculdades intelectuais. Dava ênfase ao caráter paradoxal do cristianismo. A nota central da fé cristã é Deus no tempo. Isso, contudo, declarou, é pura contradição, pois Deus é eterno por definição. Diante de Deus, o homem é sempre um pecador e tanto o seu melhor como o seu pior se colocam debaixo do julgamento de Deus e precisam de perdão divino. Entre Deus, sem pecado, e o homem pecaminoso, abre-se um profundo abismo. Contudo, o paradoxo é resolvido em Deus e por Deus. O que é impossível para a razão humana foi feito por Deus. O Eterno entra no tempo, o Filho de Deus se torna encarnado, unindo os dois elementos irreconciliáveis, Deus e homem. Fez isso incógnito e em fraqueza. A cruz é uma ofensa, tanto para a razão do homem como para seu senso moral. Pelo salto da fé, sacrificamos nosso intelecto e aceitamos o que Deus fez por nós. Kierkegaard foi atingido pelo contraste entre cristandade e as exigências de Cristo. Para ele, a cristandade é uma ilusão prodigiosa. Ela, a cristandade, matou o cristianismo. Então, é uma linha de raciocínio aí, de influência desse pensador chamado Kierkegaard, né, que o Latourette vai escrever, ali está no livro nas páginas 31 e 32, vocês podem consultar, em que a experiência ou a existência humana é levada a um nível maior do que aquilo que já existe, né? Daquilo que já é, daquilo que já foi falado aí pelos teólogos da ortodoxia, os teólogos ortodoxos, ok? Vamos agora para o item 4, a morte da teologia do Antigo Testamento e o triunfo da Religion Geschichte Huli. Então vai surgir aí um outro grupo de estudos do Antigo Testamento. Essa palavra religion é uma palavra alemã, termo alemão, que significa religião. Geschichte é história. Holy é school, né, parecido com o inglês, é a escola das tradições religiosas, a história da religião. Como eu já apresentei para vocês em outro momento, existe uma diferença entre a teologia bíblica, a teologia dogmática e a história das religiões. Um artigo aí apresentado pelo professor Luiz Saião. O ano de 1878, então, vai marcar o início de fracasso da teologia do Antigo Testamento. Porque nesse ano aí vai surgir um cidadão chamado Julius Wellhausen, que vai publicar aí um livro chamado Prolegomena zur Geschichte Israel, né? Que vai ser a combinação lógica da abordagem genética e desenvolvimentista da história da literatura e da religião de Israel. Então, esse segmento vai estudar a história da religião, ou as religiões que influenciaram na formação da mentalidade religiosa presente no Antigo Testamento. Ok? Baseando sua obra de Gaff e Gaunen, que precederam o Wellhausen,
e vai afirmar que os profetas do Antigo Testamento viveram antes da outorgada da lei. Quer dizer, o Wellhausen, ele vai ser a pessoa que vai postular lá a teoria das fontes documentárias do Pentateuco, né? Que o Pentateuco foi escrito a partir de um retalho de fontes, né? Você tem uma fonte eloísta, tem uma fonte javista, tem uma fonte deuteronomista, tem uma fonte sacerdotal. Então, vira uma coxa de retalhos, ok? Bom, então o Wellhausen, né, voltando ao pensamento dele sobre o Antigo Testamento, dizer que a religião do Antigo Testamento vai desenvolver a partir de uma religião natural, né? Ele não encontrou apenas uma teologia do Antigo Testamento, mas para ele existiam diferentes teologias, né? Todas seguindo a linha aí do genético desenvolvimentista, tá? Essa questão da genética está muito presente aí, porque mais ou menos por esse período aí o Charles Darwin vai estar fazendo aí, vai estar divulgando as suas ideias aí da evolução das espécies. Bom, vai influenciar o pensamento teológico? Com certeza, que são teólogos racionalistas, né? Eles não creem tanto assim na total inspiração das Sagradas Escrituras. Principalmente aí o Wellhausen, que é um autor estudado pelas pessoas que se aprofundam aí em mestrado, doutorado na área de Antigo Testamento. A teologia que encontra agora no Pentateuco é uma retroprojeção da fé posterior de Israel sobre o período mais antigo. Quer dizer, para ele, a Torá, o que está escrito lá, é uma projeção de uma religião natural anterior. Você pega anterior a Moisés, anterior a Abraão, existia lá no início, no pensamento dele, uma religião natural, e que essa religião natural vai projetar na mente daqueles, né, para eles são daqueles escritores do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso numa perspectiva desenvolvimentista, tá? Embora algumas teologias do Antigo Testamento aí continuassem a ser publicadas depois dessa obra de Wellhausen, de certa forma, ele vai, com essa ideia, dar um checkmate. Aí muitos autores, né, até o próprio título aqui apresentado pelo Ralph Smith, que é a morte da teologia, e o início aí de estudos da história das tradições religiosas. Então, se a gente pega um livro aí de pessoas que são influenciadas pelo Wellhausen, nós vamos ver mais uma obra de história da religião no Antigo Testamento do que uma teologia propriamente dita, ok? O distanciamento, quando eu vejo um livro, só a perspectiva histórica da religião no Antigo Testamento, fica muito longe daquilo que nós postulamos ou apresentamos e definimos o que é uma teologia no seu sentido mais simples, né? Do seu sentido lá do teólogos. Né? Se vocês lembrarem, a palavra teologia tem origem lá do mundo grego e o estudo dos deuses gregos, e então ficavam lá próximo ao Monte Olimpo, lá habitavam os deuses, e os teólogos, né, do grego, é aqueles que ficavam falando dos feitos dos deuses. Então, o que é a teologia, essa utilização desse termo do mundo hoje na cristandade? Não é esse conceito lá que a gente utiliza dos gregos, mas isso foi sendo modificado, o conceito foi sendo moldado no decorrer aí da história da teologia e do pensamento cristão. Daí vocês têm vários autores que vão apresentar isso aí. Aí eu sugiro a leitura do Paul Tillich, ok? Bom, então, o que acontece? Enquanto você estuda a história é uma coisa, enquanto você estuda a teologia é uma outra coisa totalmente, assim, não está desconectado a teologia da história.
Mas da nossa perspectiva, a teologia do Antigo Testamento ela é descritiva e normativa. A história, aí que está a diferença. A história pode ser descritiva, mas a história nunca é normativa. Daí fica o meu contraponto no final dessa aula com relação ao pensamento do Wellhausen e de todas as pessoas que seguem aí a Religion Rechtshistorie, tentando mostrar para vocês a diferença entre a história do Antigo Testamento e a teologia do Antigo Testamento. Shalom, que todos tenham um bom final de semana.